ele vai ter que falar de rachadinha, ele vai ter que falar de outros pontos, e não começou bem, porque a primeira manifestação dele foi para prometer anistia para o pai do Flávio Bolsonaro, diz que vai abrir a cela. O Nicolas Ferreira tem um projeto diferente do projeto do Flávio. Evidentemente, ambos gostariam de desalojar o Lula do Palácio do Planalto. E hoje, a forma mais efetiva de obter esse objetivo é a candidatura do Flávio Bolsonaro, que está aí nas pesquisas como uma candidatura competitiva. Agora, o Nicolas Ferreira, ele integra essa bancada que se fez nas pegadas do bolsonarismo, mas que ganhou ali um estilo e uma luz própria. Qual é o estilo? É o estilo da rede social, do videozinho de recorte. E essa bancada bolsonarista toma distância do Centrão no momento em que o Flávio Bolsonaro tenta se aproximar do Centrão. Então, o Nicolas, por exemplo, se apresenta como contra o sistema, como um parlamentar que não faz conchavos, que trata a política de uma forma diferente da política tradicional. E o Flávio Bolsonaro é a face mais centrão da família, né? E ele agora está negociando com o PP a eventual escolha de uma mulher do partido, do Ciro Nogueira, para ser vice na sua chapa, está fazendo um conchavo com o Centrão. Ao Nicolas não interessa aproximar a sua imagem desses conchavos que o Flávio Bolsonaro entende que são importantes para viabilizar a candidatura presidencial dele. Agora, esses ruídos, eles tendem a arrefecer à medida que a campanha vai ganhando velocidade, Fabiola, porque o Nicolas também, a ele interessa a eleição do Flávio Bolsonaro, né? E ele tem uma rusga pessoal com o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo virou um personagem enciumado. Ele se exilou nos Estados Unidos, se afastou do processo político brasileiro. As providências que ele adotou, que ele obteve ou contribuiu para que ocorressem nos Estados Unidos, todas elas foram negativas para o bolsonarismo. Supertaxa, sobretaxação dos produtos brasileiros, a lei Magnitsky contra ministros do Supremo, que depois foi revista. Ficou uma impressão de que ele estava lá conspirando contra o Brasil. E hoje o Nicolas tem uma relevância maior para o bolsonarismo do que o Eduardo Bolsonaro. Então o Nicolas está aqui, está ativo na política e tem um papel de fato relevante em Minas Gerais. Foi o deputado mais votado do Brasil inteiro. E o estado onde ele faz política é Minas Gerais. Interessa ao Flávio se aproximar do Nicolas. E ele fica pedindo ao irmão que silencie essas polêmicas que mantém nas redes sociais. O mesmo se dá com a Michele Bolsonaro, que também tem o seu jogo. A ela interessa também que o enteado acabe... Ela queria ser vice do Tarcísio de Freitas, mas como não conseguiu, óbvio que ela prefere a eleição do Flávio Bolsonaro do que a permanência do Lula no Palácio do Planalto. Mas ela joga para obter a sua cadeira no Senado, aqui pelo Distrito Federal. Então cada um faz o seu jogo, Fabiola. Agora, no conjunto da obra, eles têm um objetivo comum, que é desalojar o PT do poder. E, à medida que a campanha vai avançando, aos trancos e barrancos, ainda que rachada, na base do vai ao racha, ainda que rachada, essa base bolsonarista tende a caminhar unida. Vão brigar aqui e ali, porque é do estilo deles. Para Kassab, a experiência é fundamental e essa fala foi uma alusão à disputa entre Flávio e Ronaldo Caiado pelo voto da direita. O senador tem falado em relação ao Caiado, né? Caiado é o candidato do Kassab defendeu Caiado, claro, e disse que acredita na sua vitória, é muito bom para o Brasil ter uma alternativa, e essa alternativa pode vencer as eleições. Essas falas aconteceram num evento que ele participou ontem em São Paulo. O evento contou com a presença de empresários, autoridades, e Kassab afirmou que o palanque do PSD no Rio terá Eduardo Paes e Ronaldo Caiado.
né? O ex-prefeito fala também que em muitos lugares ele vai usar o palanque e vai até dividir o palanque, porque Eduardo Paes também vai dividir palanque, de certa maneira, com Lula em alguma situação, né, Josias? Como é que você vê aí essas falas de Kassab, ele falando experiência é fundamental? Será que o eleitor, ele coloca isso também na conta na hora de escolher? Até aqui não colocou, né? Na pesquisa, as pesquisas todas mostram que o Flávio Bolsonaro, que não tem experiência nenhuma no executivo, está aí participando do processo eleitoral num patamar de intenção de voto que o torna muito competitivo, né? Está empatado com o Lula no cenário de segundo turno. Agora, o Gilberto Kassab, ele está fazendo o jogo dele, Fabiola. E nós vamos ter um Datafolha agora nesse final de semana, vamos saber qual foi o efeito prático da indicação do Ronaldo Caiado como candidato, ou ainda pré-candidato, não foi confirmado em convenção, do PSD, do Gilberto Kassab. Logo saberemos. Agora, o Kassab deu a entender que não tem muita ambição. Ele fala, disse dias atrás, né? Se tiver 15% dos votos no primeiro turno das eleições, já está ótimo. Obviamente, com 15% dos votos, o Caiado não vai para o segundo turno. Então, o Gilberto Kassab faz sempre uma conta do tipo custo-benefício. Ter um candidato à presidência da República, ao Palácio do Planalto, é bom se esse candidato tiver mais de 10%, porque aí ajuda a puxar a eleição de deputados e senadores, sobretudo de deputados, que é o que influi na conta da caixa registradora do partido para a obtenção de recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário, né? Então, ele participando da campanha com um candidato que cresça acima dos 2 dígitos, para ele está no lucro. Então, ele faz esse piso aí, ele põe esse piso de 15% para o Ronaldo Caiado, com a impressão de que se for o teto, para ele já está bom. E aí o Caiado tem que se virar para reagir a esse tipo de declaração, né? Agora, eles têm uma combinação. Para que o Caiado cresça nas pesquisas, e estamos falando de alguém que está disputando votos conservadores com o Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Porque se ele quer passar para o segundo turno, se o Ronaldo Caiado deseja virar um candidato competitivo a ponto de passar para o segundo turno, ele precisa roubar votos do Flávio Bolsonaro. Não roubará do Lula. Não, o eleitor do Lula não vai migrar para o Ronaldo Caiado. Então ele precisa, de alguma maneira, estabelecer algum tipo de contraponto com o Flávio Bolsonaro. E eles escolheram, e o Ronaldo Caiado, nas suas primeiras manifestações, já falou também sobre o fator experiência. Está claro que ele combinou isso com o Kassab, né? Então eles estão falando agora, olha, vejam, o Flávio Bolsonaro não tem experiência. Nunca administrou um carrinho de pipoca. Vai para a presidência da República. O Caiado disse, na primeira manifestação dele, depois de escolhido como candidato, falou, olha, lá atrás, quando eu fui candidato, lá na primeira eleição, em que o Lula se defrontou com o Fernando Collor no segundo turno, meu pai me chamou, falou, meu filho, você não pode aprender a ser presidente da República na cadeira de presidente, você tem que ter experiência. E ele insinua que o Flávio tem esse déficit de experiência. Agora, se ficar só nisso, Fabiola, não vai roubar votos do Flávio Bolsonaro, não na proporção que ele precisa. Ele vai ter que falar de rachadinha, ele vai ter que falar de outros pontos, e não começou bem, porque a primeira manifestação dele foi para prometer anistia para o pai do Flávio Bolsonaro. Diz que vai abrir a cela do Bolsonaro como o primeiro ato de uma eventual administração sua. Então ele tem que encontrar ali um ponto de equilíbrio. Se ele quer ir para o segundo turno, se ele quer se tornar menos inexpressivo do que é hoje, ele já é muito inexpressivo, vamos ver o que o Datafolha vai revelar em relação à evolução da candidatura dele, mas o Caiado precisa se firmar diante do Flávio Bolsonaro para disputar os votos da direita, porque os da esquerda ele não terá. Decifra política.